A Suprema Corte dos Estados Unidos impôs a Donald Trump a primeira grande derrota institucional neste segundo mandato. Os juízes consideraram ilegal o tarifaço de Trump a dezenas de países, incluindo o Brasil, no ano passado. Depois da derrota, o presidente americano anunciou uma nova tarifa de 10% para o mundo todo. Por 6 votos a 3, a Suprema Corte impôs a maior derrota institucional de Donald Trump desde que retornou à Casa Branca. 2 dos 3 juízes nomeados por ele em seu primeiro mandato votaram contra as medidas do presidente. Na decisão, a Suprema Corte argumentou que Trump não pode impor tarifas amplas sem autorização expressa do Congresso. Era isso que Trump vinha fazendo, usando uma lei de 1977 que trata de emergências nacionais. O professor David Levine, da Universidade da Califórnia, avalia que essa é a maior derrota de Trump no segundo mandato. Até hoje, a Suprema Corte tinha tomado decisões que permitiam Trump a demitir grandes contingentes de servidores federais, cancelar bilhões em contratos e subsídios, revogar status legais de centenas de milhares de imigrantes e deportar migrantes até para países sem vínculo com eles. Na avaliação do professor, a decisão de hoje da Suprema Corte é um passo no sentido de restaurar o equilíbrio de poderes da democracia americana. A Suprema Corte se manifestou num processo que foi movido por empresas varejistas americanas. Elas diziam que, na prática, o tarifaço funcionava como um imposto a mais. Segundo o The New York Times, desde abril do ano passado, o governo arrecadou 300 bilhões de dólares com as sobretaxas. Com a decisão de hoje, o governo teria que devolver mais da metade desse valor às empresas e consumidores. China, 67%, that's tariffs. Em abril do ano passado, com cartaz em mãos, o presidente anunciou o tarifaço. Alíquotas de importação mais altas a produtos de dezenas de parceiros, entre eles o Brasil. Ele chamou de o Dia da Libertação. Trump afirmou que era preciso reformar a ordem comercial global, que, segundo ele, teria prejudicado os Estados Unidos por décadas, provocando déficits comerciais. Ao longo desse quase um ano, Trump usou as tarifas e o peso econômico americano como instrumento de pressão contra outros países, para extrair concessões no comércio, economia e até em imigração. O professor afirma que Trump usou as tarifas como instrumento político, ameaçando outros países para conseguir mudanças. Parte do motivo que a Suprema Corte estava desconfortável com o que Trump vinha fazendo é que ele aumentava tarifas sobre um determinado país e então dizia: negocie comigo e eu baixo as tarifas. Em julho do ano passado, Trump elevou a tarifa do Brasil a 50%, uma das mais altas do mundo. Mesmo com a balança comercial entre os dois países sendo favorável aos Estados Unidos. Depois da atuação do governo e de empresas brasileiras, Trump reduziu parte das sobretaxas, porque sem itens como carne e café brasileiros, a inflação subia nos Estados Unidos. Segundo a imprensa americana, o presidente Donald Trump soube da decisão da Suprema Corte ao receber um bilhete enquanto estava numa reunião com governadores. Ele interrompeu o encontro às pressas e, na saída, disse que a decisão era vergonhosa. Minutos depois, a Casa Branca marcou um pronunciamento. Trump fez críticas aos juízes. A decisão da Suprema Corte sobre tarifas é profundamente decepcionante. Eu tenho vergonha de certos integrantes da Corte. Absolutamente vergonha por não terem a coragem de fazer o que é certo para o nosso país, disse Trump. Ele, em seguida, agradeceu aos 3 juízes que votaram a favor da decisão dele, afirmando que tiveram sabedoria e amor pelo país.
Trump afirmou ainda que a decisão sobre se o governo deve devolver o que arrecadou com a sobretaxa pode se transformar num longo litígio. E anunciou uma tarifa global de 10% sobre importações, que entra em vigor imediatamente. Seria uma espécie de nova tarifa base, já que todo o pacote que Trump anunciou em abril do ano passado deixará de valer. A legislação permite que o presidente imponha tarifas de até 15% por 150 dias. Mas para prorrogar o prazo, é necessário a aprovação do Congresso. O professor David Levine explicou que a decisão da Suprema Corte tem 30 dias para entrar em vigor. E no meio do caminho, a Casa Branca pode executar manobras para manter ou criar novas taxas.